Heretelenos. No 7º episódio da 5ª temporada sobre os heróis, traremos Édipo e Antígona, Radamantos, Minos e Eco. Édipo não era amplamente venerado, pois sua história estava marcada por tragédias familiares e infortúnios. No entanto, em alguns locais, ele recebeu honras heróicas após a morte, especialmente no contexto de ritos funerários e cultos aos mortos. Na mitologia, é um dos heróis mais conhecidos, como filho de Laio e Jocasta, reis de Tebas, tendo sido abandonado ainda criança para morrer e salvo e criado em Corinto, recebendo um oráculo predizendo que mataria seu pai e se casaria com a mãe. Matou Laio sem saber que era seu pai, desvendou o enigma da esfinge, fez tornar-se rei de Tebas e casar com Jocasta sem saber que era sua mãe. Quando tudo veio à tona, ela se matou, ele se cegou e se exilou, com 2 versões sobre o mistério da sua morte, algumas dizendo que morreu em Tebas e outras que desapareceu em Colono, e foi recebido pelos deuses. O culto a Édipo dentro da veneração heróica dos mortos era praticado especialmente em Colono, perto de Atenas, e em Tebas. Em Colono disse que teria morrido de maneira misteriosa, recebido honras e sido cultuado como um espírito protetor do local, onde eram feitas ofertas e libações em sua memória. Em Tebas pode ter havido culto honrando em contextos funerários. Dizem que os tebanos acreditavam que seu túmulo protegia a cidade. Édipo representa o destino inevitável e a fragilidade humana, além da redenção pelo sofrimento. Seu mito inspira reflexões sobre o poder dos oráculos e da vontade dos deuses. Assim, o culto a Édipo era localizado e discreto, principalmente em Colono e Tebas, onde ele teria sido venerado como um herói protetor. Seu túmulo era considerado um lugar sagrado, e rituais de oferendas e libações eram feitos para apaziguá-lo. No entanto, sua principal influência foi na literatura e na tragédia grega, mais do que em práticas religiosas formais. O culto a Antígona não era formalmente estabelecido, mas ela era uma figura profundamente admirada, especialmente no contexto da tragédia e da veneração dos mortos. Seu mito foi conhecido através da tragédia Antígona de Sófocles, a tornando um símbolo de dever, resistência e justiça moral, que pode ter levado a homenagens ou lembranças em alguns contextos locais. Na mitologia, ela era filha de Édipo e Jocasta. Após a morte de Édipo, ela tentou garantir um enterro adequado para seu irmão Polinices, que havia sido proibido de ser sepultado pelo rei Creonte de Tebas. Desobedeceu às ordens reais, enterrando Polinices em um rito simbólico. Como punição, foi condenada a ser enterrada viva e, diante do destino, acabou suicidando-se na caverna onde foi aprisionada. Antígona seria um símbolo da lealdade familiar e do respeito às leis divinas acima das leis humanas. Semelhante a Édipo, ela pode ter sido lembrada em contextos funerários e de veneração dos mortos. Seu sacrifício em nome da justiça e da família fazia dela uma figura heróica e digna de memória. Não se encontrou registros de templos ou santuários dedicados a Antígona, mas sua memória poderia ter sido preservada em Tebas, em ritos de honra aos mortos e aos ancestrais. Antígona é um modelo de virtude e resistência moral, de obediência às leis divinas. Sua história era contada para exemplificar a importância do respeito aos mortos e da coragem em seguir princípios divinos mesmo diante da ameaça de morte. O culto a Radamantos, Minos e Eco na Grécia Antiga não era amplamente difundido como o de outros deuses e heróis, mas esses 3 reis míticos tinham uma importante associação com a justiça e o julgamento dos mortos no Hades. Eco foi o único a ter um culto heróico bem documentado, enquanto Radamantos e Minos eram mais reconhecidos no contexto das tradições religiosas e mitológicas relacionadas ao submundo. Na mitologia, Minos, Radamantos e Eco eram responsáveis por julgar as almas dos mortos, sendo Minos o juiz principal responsável pelos casos mais difíceis e pela decisão final, Radamantos sendo associado à aplicação rigorosa das leis, e Eco o que guardava as chaves do submundo. A ideia desses juízes pode ter sido influenciada por crenças sobre o pós-vida, presentes nos mistérios eleusinos e órficos, que enfatizavam a purificação da alma e o julgamento moral após a morte. Radamantos era filho de Zeus e Europa, irmão de Minos e Sarpédon, e um dos governantes da antiga Creta. Era conhecido por sua retidão e por estabelecer um conjunto de leis justas, que influenciaram tanto Creta quanto a Grécia. Sua reputação como juiz do submundo pode tê-lo associado a tradições legais e funerárias. Em algumas versões, ele estava ligado a rituais de iniciação nos mistérios órficos, que ensinavam sobre o destino das almas após a morte.
Minos foi o lendário rei de Creta, também filho de Zeus e Europa. Ele era famoso por sua ligação com o labirinto e o Minotauro, além de sua reputação de governante sábio. Após sua morte, tornou-se o juiz principal no Hades. Em Creta, Minos era venerado como um ancestral divino e legislador, mas não há evidências de templos dedicados a ele. Alguns autores sugerem que as tradições cretenses sobre leis e governança podem ter sido influenciadas pela figura de Minos. Como juiz dos mortos, ele pode ter sido mencionado em rituais funerários. Éaco foi rei da ilha de Egina, filho de Zeus e da ninfa Egina. Ele era conhecido por sua justiça e por ter sido um governante exemplar. Após a morte, foi nomeado juiz, e em algumas versões, guardião, das chaves do Hades. Egina tinha um culto heróico a Éaco, e ele era adorado como herói ancestral e protetor da ilha. Havia um santuário dedicado a ele, onde os habitantes faziam oferendas e sacrifícios. Éaco é invocado nas preces por justiça e na arbitragem de disputas. Embora não tenha tido um culto formal, Radamantos, Minos e Éaco podem ter sido lembrados em rituais de passagem para garantir um julgamento justo das almas, e nos mistérios eleusinos e órficos, os quais ensinavam sobre o pós-vida e poderiam invocar os juízes como parte do julgamento das almas. Dos 3 juízes do submundo, Éaco foi o único a receber um culto heróico ativo, principalmente em Egina, onde era venerado como ancestral intermediário com os deuses. Minos e Radamantos eram mais lembrados em contextos mitológicos e filosóficos, sendo mencionados em tradições jurídicas e ritos funerários. Seu papel no submundo pode ter sido associado a práticas religiosas relacionadas ao destino das almas e à crença na justiça divina após a morte. No próximo episódio, nós vamos falar do ciclo de Troia com vários heróis e heroínas. Até lá!